Boa noite, irmãos. A gente vai continuar as nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá para o capítulo 1 da carta? Efésios, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo todo, então você aí com sua Bíblia, acompanhe a leitura a partir do verso 1, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, estamos muito contentes de poder abrir a sua palavra e ler tantas palavras que afirmam a nossa posição em Jesus Cristo. Nós ficamos muito contentes em saber que nós fomos parte do teu plano, nós que não éramos povo, nós que não tínhamos qualquer privilégio, mas já fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Nós queremos pedir, então, pela tua orientação na meditação desse texto, e eu peço que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo a escrever isso no passado, possa esclarecer esse texto aos nossos corações e nos ajude a colocá-lo em prática também. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É no nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração a ti. Amém. Na nossa última meditação, a gente já tinha lido esse capítulo 1, e focado especialmente nos versículos 3 a 6. Né? A gente tinha visto numa grande declaração do apóstolo Paulo sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo, nós focamos nas bênçãos que estavam relacionadas ao Pai,
né? Então, nos versículos 3 ao 6, a gente focou especialmente na questão da adoção de filhos, né? Hoje eu gostaria que a gente focasse dos versículos 3 até o 14, né? Esse grande texto, toda essa declaração de Paulo sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Esse grande texto, uma curiosidade para os irmãos, é que quando ele foi escrito no original, no grego, todos esses versículos, do 3 ao 14, foram escritos numa frase só. Então, graças a Deus pelos pontos, vírgulas e divisão de versículos que a gente tem aqui, porque ajuda a gente a entender esse texto tão complexo, com uma linguagem tão rebuscada e falando de coisas que para a gente parecem tão vagos, tão profundos, mas a gente vai tentar aí, nesses minutos, entender o que Paulo quis dizer com essas palavras e entender como essa é uma realidade simples sobre aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Ok? Vocês devem ter reparado aí durante a leitura, várias vezes uma expressão se repetindo, né? Uma expressão que fala sobre a posição que nós temos em Jesus Cristo. Então ela vai falar ou em Cristo, ou nele, ou no amado. Querem ver só? Por exemplo, no versículo 3, no finalzinho dele, fala que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Depois no verso 4, Deus nos escolheu nele. Depois no final do verso 6, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aí no verso 7, nele temos a redenção. Depois, final do verso 9, que ele estabeleceu em Cristo. No verso 10, de fazer convergir em Cristo. No verso 11, nele fomos também escolhidos. No verso 12, os que primeiro esperamos em Cristo. E por fim, no verso 13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Viram aí? Eu contei aqui 9 vezes essa expressão se repetindo em todo esse trecho. E a gente não pode ignorar quando a Bíblia repete uma mesma expressão várias vezes, né? Na verdade, irmãos, a gente entende aqui que quando Paulo fala dessa expressão, da posição que os crentes têm em Cristo, ele está querendo, na verdade, falar que os crentes estão unidos a Jesus Cristo por meio da fé. Ele vai usar essa expressão em algumas outras cartas, né? O mesmo escritor, Paulo, ele vai dizer, por exemplo, lá em 2 Coríntios 5, naquele versículo bem conhecido que diz que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Então, aquele que está unido a Cristo por meio da fé, ele é uma nova criatura. Para a gente entender melhor, Paulo vai usar essa mesma ideia de posição, não em relação a Cristo, mas em relação a Adão. Na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 15, verso 22, que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então, irmãos, a gente entende, por essa comparação, esse contraste aqui de Adão e de Cristo, que a posição que a gente assume, por exemplo, em Adão, isso define a nossa identidade. Por estar em Adão, a gente nasce como? Pecador. E agora, também, estando em Adão, isso define o nosso destino. Por estar em Adão, a gente nasce condenado para o inferno. Mas em Cristo, a nossa identidade e o nosso destino também são definidos pelo fato da gente estar em Cristo. Agora a gente não é mais condenado, agora a gente não é mais pecador na nossa natureza, essencialmente falando. Cristo vai transformando a nossa identidade e o nosso destino. Então pensem nisso, irmãos. Às vezes em que Paulo repete, não só nesse trecho aqui, mas em toda a carta aos Efésios, essa expressão em Cristo, ela tem uma importância muito grande para a gente entender o que Paulo está querendo dizer nessa carta. A nossa posição em Cristo define a nossa identidade e define o nosso destino. Ok? Mas muito bem, versículo 3, Paulo começa então louvando a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele faz aqui esse grande discurso sobre essas bênçãos, e não são bênçãos materiais, né? Ele deixa bem claro que são espirituais. E ele diz que essas bênçãos, elas acontecem aonde? Nas regiões celestiais. Essa expressão aqui, regiões celestiais, não é necessariamente o céu, o lugar onde Deus habita, e sim um plano espiritual invisível que existe em paralelo com o nosso mundo.
É um pouco difícil de entender, mas Paulo vai dizer depois, nessa carta, que até mesmo os espíritos maus, os demônios, habitam essas regiões celestiais, esse mundo espiritual invisível. Mas a gente vê aqui que Deus nos abençoa de uma forma invisível, mas real, que tem efeitos na nossa vida aqui, nessa terra. Ok? Então não são bênçãos que a gente vai desfrutar só lá no céu, quando a gente estiver com Deus. A gente desfruta dessas bênçãos aqui mesmo. Mas sabe de uma coisa interessante, irmãos? Se a gente pensar no público original dessa carta, para quem Paulo mandou essa carta, né? Cidades, provavelmente não foi só em Éfeso, a gente imagina que essa carta rodou várias cidades lá da região da Ásia Menor, cidades do Império Romano, e lá eles tinham uma cultura muito influenciada por religiões pagãs, né, das regiões orientais ali. E se a gente pensar na mitologia que eles tinham, eles acreditavam, por exemplo, em presença de espíritos maus que atormentavam pessoas. Inclusive, nos cultos que eles faziam, existiam até mesmo rituais que eles chamavam de cultos de mistério, para poder afastar a ira desses espíritos maus. Então, para aqueles leitores originais, falar de um plano espiritual era falar de um assunto muito tenebroso, né? Tanto para religiosos como para descrentes do Império Romano. Mas Paulo não vai contar uma história de terror. Paulo vai usar esse contexto de um plano espiritual para contar uma história muito mais animadora do que uma história de terror, como a mitologia deles acreditava. E aí, então, a partir do verso 4, a gente começa a ver as bênçãos espirituais relacionadas ao Pai. Então, Deus se manifesta em Pai, Filho e Espírito, e cada uma dessas pessoas da Trindade estão envolvidas com a nossa salvação. E quando ele fala dessas bênçãos relacionadas ao Pai, ele diz no verso 4 que Deus nos escolheu em Cristo. E ele diz que Deus nos escolheu para nós sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. É interessante Paulo usar esse termo aqui, santos, e ele usa no versículo 1 também, quando ele se refere aos irmãos, né? Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos e fiéis. Essa palavra santos é a mesma palavra que Deus usa na antiga aliança para se referir ao povo dele, muitas vezes. Né, em Êxodo mesmo, tanto antes de dar os 10 mandamentos, como depois dos 10 mandamentos, Deus se refere ao povo como um povo santo, escolhido por Deus, consagrado para Ele. E agora, Paulo vai escrever para um público que tinha na sua maioria, esmagadora, pessoas que não eram judias, né, pessoas que não faziam parte da antiga aliança, pessoas gentias. E Paulo está chamando esse pessoal de santos também, assim como os da antiga aliança. E aí, além disso, ele vai dizer que essa escolha de Deus, de tornar esse povo de Deus, santos, ela aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Irmãos, antes da antiga aliança, Deus já tinha pensado na nova aliança. Antes de Israel, Deus já tinha pensado em incluir os gentios como povo de Deus. Antes da humanidade estar em Adão, nós já estávamos em Cristo. E a Bíblia ensina essa verdade preciosa para a gente. Não foi ontem à noite que Deus pensou na gente e resolveu fazer alguma coisa para o nosso favor. Antes da fundação do mundo, antes da humanidade estar em Adão, nós já estávamos em Cristo. E depois, no verso 5, ele continua dizendo que em amor, Deus nos predestinou para nós sermos adotados como filhos, né? E essa é uma outra ideia interessante, porque, mais uma vez, na mitologia pagã, lá do Oriente, eles acreditavam em deuses poderosos, né? Deuses que faziam muitas coisas incríveis, né? Que eram contadas nas histórias, nas lendas, mas eles eram deuses muito distantes do seu povo, dos seus fiéis. E eles também eram deuses muito misteriosos. As pessoas precisavam tentar desvendar qual que era a vontade deles e morriam de medo, né? Porque se vocês conhecem a mitologia grega, romana, vocês vão ver várias coisas, vocês devem lembrar de várias coisas que eles fizeram que não eram exatamente confiáveis, né? Traições, mentiras, enganos e até mesmo maldades cometidas contra pessoas, contra seus fiéis, né? E aí,
Paulo vem para romper com essa ideia também, e ele traz no cristianismo um Deus que é ainda mais poderoso que os deuses pagãos, e essas bênçãos, elas mostram o poder de Deus, mostram como Ele é mais poderoso que qualquer outro Deus pagão. Mas não só poderoso, Deus também é um Deus amoroso, e que revela a sua boa vontade, que não é um Deus que precisa ser desvendado para saber exatamente o que Ele quer de nós. Ele quer buscar, inclusive, um relacionamento pessoal com o seu povo. Que Deus pagão que ia querer isso? Esse é um Deus diferente. E Paulo está precisando explicar para esses irmãos que, mesmo sendo crentes, ainda estavam acostumados com aquela cultura antiga de deuses distantes e que eram misteriosos, não queriam um relacionamento pessoal. Inclusive, muitos irmãos novos convertidos poderiam pensar ali que qualquer intimidade com Deus não devia ser incentivada, né? Porque poderia soar até como uma blasfêmia. Então Paulo vem e mostra Deus como um pai. Isso também era uma novidade. Que Deus que é chamado de pai, que trata o seu povo como filhos. O Deus de Israel, que agora se revelou aos gentios, é esse Deus, um pai amoroso, que abençoa os seus filhos com todas as bênçãos possíveis, todas elas. E todos são filhos e são herdeiros. Até mesmo aqueles por quem ninguém dava nada no império. Imagina um escravo. Tinham muitos escravos na igreja em Éfeso e nas outras igrejas. Imagina um escravo lendo essa carta e dizendo: você também é filho de Deus. Talvez para a gente isso não soe tão impressionante, porque a gente cresceu ouvindo que todos são filhos de Deus, né? Mas naquela cultura pagã em que os deuses não queriam nem sequer relacionar com o seu povo, e que os únicos que poderiam ser chamados filhos de Deus eram os reis, a encarnação do Deus na terra, e agora todos são chamados filhos e herdeiros de Deus, até os escravos, até os gentios que não eram povo de Deus, até mesmo pessoas que eram marginalizadas na sociedade, mas pela fé, por estarem unidos a Cristo, são feitos filhos de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, quem era o nosso antigo pai? O diabo. Hoje, por nós sermos filhos de Deus, filhos desse pai amoroso que busca um relacionamento com o seu povo, nós não temos mais nenhuma obrigação com o nosso antigo pai. Nós não devemos nenhuma satisfação para ele. Nós não temos mais nenhuma relação com esse pai que nós tínhamos. E agora o verso 6 vai dizer que tudo isso aconteceu para o louvor da sua gloriosa graça. Ele tinha dito no final do verso 5 que Deus nos escolheu para ser adotados conforme a sua boa vontade. Pela vontade de Deus. Não foi pelo que a gente fez, não foi por qualquer coisa que a gente poderia merecer, mas foi pela vontade dele. Ele teve a vontade de escolher quem ele escolheu, e por isso nós fomos salvos pela fé que nós tivemos em Cristo. E agora, então, ele mostra que isso deixa em evidência o quê? A graça de Deus. A graça que é um favor que nós não merecemos. Deus mostra essa graça para a gente porque Ele escolheu independente de um critério, independente de qualquer coisa que a gente poderia se orgulhar. E aí quem leva os méritos, os créditos por isso? A gente? Não, Deus, pela sua graça. E essa sua graça, qual foi a base para que Deus pudesse estender essa graça para a gente? O versículo 6, ele continua dizendo que Deus nos deu essa graça gratuitamente no amado. Aqui ele está falando de Jesus. E é interessante ele usar essa expressão, no amado, porque parece que ele está fazendo eco para uma fala de Deus durante o tempo em que Jesus esteve aqui nesse mundo. Na verdade, 2 vezes em que Deus disse isso. No batismo de Jesus, a voz de Deus, o Pai, diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois, lá na transfiguração no monte, Deus mais uma vez diz para os apóstolos: este é o meu Filho amado, ouçam a Ele. E é por causa desse Filho amado, que deu prazer ao Pai, e que nós ouvimos, que nós hoje também podemos ser chamados de filhos amados de Deus. Vejam só que impressionante, irmãos, como que esse Deus busca ter relacionamento com a gente, e nos trata até como filhos agora. E agora, Paulo vai começar a partir do versículo 7, tratar das bênçãos relacionadas a Jesus Cristo, o Filho. E ele começa então dizendo no versículo 7, que em Cristo nós temos a redenção,
por meio do sangue dele. Vejam só como que as bênçãos espirituais, elas são invisíveis, mas elas já provocam efeitos na nossa vida hoje. Viram só? A primeira delas é que nós temos a redenção. Vocês viram aí o tempo do verbo? Nós teremos a redenção? Não. Nós temos, está no presente o verbo, nós já temos essa redenção, não precisamos esperar por isso para acontecer. E essa redenção, na verdade, redenção é libertação da escravidão. É um preço que se paga para tirar o escravo do lugar onde ele trabalha, né? Para libertar ele do seu senhor. É a alforria de um escravo. E nós éramos escravos do pecado. Jesus disse certa vez que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Escravos porque a gente não tinha vontade própria, a gente agia conforme a inclinação para o pecado, a gente não tinha outra alternativa. A gente vivia escravo dos nossos desejos, da vontade do nosso antigo pai, o diabo. A gente era escravo de tudo isso. E agora, Deus nos liberta dessa escravidão. Por meio do sangue de Cristo, é o que diz o verso 7. Esse foi o preço. Todo resgate precisa ter um preço. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Foi um preço barato? De jeito nenhum. O final do versículo 7 diz que foi de acordo com as riquezas da graça de Deus. E pelas riquezas a gente entende que Deus não é um Deus mesquinho. Um Deus que abriu mão de algo que não ia fazer diferença para Ele. Sabe alguém que tem R$1 milhão e ajuda numa causa importante lá com seus suados R$100? Talvez para muitos aqui R$100 é muita coisa. Mas para quem tem R$1 milhão de patrimônio, R$100 é muito pouco. Deus não. Inclusive, tem uma frase de um estudioso, Brian Chappell, que diz que aquele que possui as riquezas do universo não recorre ao seu porta-moedas para prover um pouco de graça para cobrir os meus pecados. Não, sua graça é segundo os seus vastos tesouros. Seus vastos tesouros. Deus, então, oferece aquilo que Ele tinha de mais valioso, o sangue de Cristo. E o sangue, a gente sabe que ele representa a vida. A vida de um Deus que criou a vida inocente de Jesus. E se Deus leva a sério a vida inocente de Abel, de profetas inocentes que foram mortos, quanto mais a vida do seu próprio filho, que nunca foi pecador e sempre teve em harmonia perfeita com o Pai. Esse foi o preço que Deus pagou, segundo as suas riquezas da graça. O verso 8 diz uma expressão interessante, né? Que Ele derramou a graça sobre nós. Parece que essa ideia de derramar parece uma coisa abundante mesmo, com muita intensidade. Agora, irmãos, a gente sabe que por causa desse preço tão grande, Deus pode perdoar até mesmo o pior dos pecados que a gente cometa. E Ele pode perdoar até o pior dos pecadores. Paulo, certa vez, disse para Timóteo que ele se considerava esse pior dos pecadores. E ele foi salvo, quanto mais qualquer outro pecador. Irmãos, eu queria convidar vocês a uma reflexão, pensando nessa ideia de libertação. Já que Deus pode perdoar o pior dos pecados e o pior dos pecadores, por que continuar vivendo como escravo de um pecado do qual a gente já foi liberto? É uma experiência que muitos de nós pode estar passando, ou já passou, ou ainda vai passar, de insistir em um pecado do qual a gente se sente preso realmente, do qual a gente não consegue se libertar e, vez ou outra, pisa na bola. E sempre parece ali que não tem mudança, não tem como mudar isso. Irmãos, sempre que isso acontecer, sempre que vocês se verem rodeados por um mesmo pecado que sempre se manifesta na nossa carne, lembra que você e eu já fomos libertos disso. Jesus Cristo já libertou, a porta está aberta. A gente não deve continuar insistindo em ficar dentro da cela. As algemas foram quebradas, a gente não precisa mais viver com as mãos presas. Hoje, nós temos a capacidade de lutar contra o pecado, porque Deus nos libertou pelo sangue de Cristo. O nosso pecado já está pago. Certa vez eu ouvi dizer que nós só cometemos um pecado que já foi perdoado antes por Cristo.
todos os nossos pecados já são perdoados. Então, que a gente lembre disso, se lembre quando a gente se sentir preso por um pecado particular. Depois no versículo 9, então, Paulo vai dizer de mais coisas que aconteceram por meio de Cristo, né? Deus revelou o mistério da sua vontade. Essa é uma palavra interessante também, mistério, porque naquela cultura, né, no paganismo oriental, mistério era um tipo de conhecimento sobrenatural, esotérico, sabe? Que você só poderia alcançar por meio de alguns rituais. Vocês lembram que eu falei agora há pouco de um ritual que chamava exatamente cultos de mistério, para espantar os maus espíritos, né? E eles tinham essa ideia, se você se esforçar, se você se dedicar, fazer os rituais direitinho, você consegue alcançar e transcender o conhecimento material, físico, e você vai ter esse conhecimento do mistério, né? É uma pena hoje em dia muita gente usar a mesma palavra para uma ideia bem parecida, né? De desvendar coisas, os mistérios de Deus, e usar isso de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? É uma pena? Porque Paulo trata a palavra mistério aqui como uma coisa extremamente simples. Algo que Deus tinha mantido oculto ao longo da história, Ele guardou para si, e agora, num certo momento, Deus revelou para o seu povo, Deus descortinou esse conhecimento para todos, para qualquer um, sem necessidade de fazer ritual, de buscar desvendar, nem nada disso. Até mesmo os mais simples do Império Romano, que crescem na palavra de Deus, poderiam entender esse mistério tranquilamente. Agora, uma coisa também que estava relacionado a esse pensamento sobrenatural, é que existia uma filosofia que estava começando a crescer naquela época, baseado nos pensamentos gregos, né? Especialmente de Platão. Vocês já devem ter ouvido sobre o gnosticismo, aquela ideia de que existe uma separação profunda entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo aquilo que é físico, material, é ruim, vai ser destruído no final de tudo. E aquilo que é espiritual é bom. Foi baseado nesse pensamento que muitos vieram até com heresias, dizendo que Jesus não poderia ser um homem de carne e osso, porque senão ele seria mau na sua essência. Bom, Paulo, então, ele mostra qual que era esse mistério que Deus tinha reservado. E esse mistério, ele diz no verso 10, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas. Unir em Jesus Cristo o mundo espiritual e o mundo físico, material. Se o gnosticismo achava que o mundo material era ruim, a vontade de Deus, o propósito de Deus em unir todas as coisas em Cristo, vai contra essa ideia. E diz que Jesus Cristo é aquele que preenche todo o espaço entre esses dois mundos. No final, ele diz aqui, né, no final do verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão ser reconciliadas em Jesus Cristo, tanto as coisas físicas quanto as coisas espirituais. Jesus vai unir tudo, né? Muitos trechos sobre profecias no futuro falam dessa união entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Por exemplo, em Apocalipse 21, vai falar que o tabernáculo de Deus está com os homens. Vai mostrar essa união que vai acontecer no futuro. Os novos céus e nova terra, unidos em um só. Jesus Cristo é aquele que vai ter o governo sobre tudo, né? Todas as coisas vão estar unidas em Cristo, debaixo do domínio dele. É interessante a gente ver hoje em dia que a gente sabe desse mistério como uma coisa simples, básica da nossa fé. Mas que muita gente no passado só podia esperar para saber o que ia acontecer. É como se fosse nossa visão. Muitos aqui usam óculos e devem se identificar comigo. Se eu tirar meus óculos, eu vou enxergar bem embaçado. Não muito, mas eu enxergo um pouquinho embaçado. Agora vocês imaginem uma bola de golfe, né? Se eu tiro os meus óculos, eu vou enxergar um borrão branco. Vou só ver esse borrão e deduzir pelo contexto, né, porque tem alguém batendo com um taco, que é uma bola de golfe. Mas quando eu coloco os óculos, eu consigo ver as covinhas da bola de golfe. A mesma bola que estava ali, mas que eu não enxergava essas covinhas. Bom, de uma certa forma, o plano de Deus também sempre esteve ali. Deus sempre teve a intenção de unir todas as coisas em Jesus Cristo. E não só as coisas materiais e espirituais, unir judeus e gentios.
Esse plano sempre esteve lá, e Deus sempre mostrou isso através dos profetas. Mas agora, com os óculos, a gente consegue enxergar essas covinhas do plano de Deus. O mistério de Deus está sendo revelado com mais clareza. Isso é espetacular, irmãos. A gente pensar em como Deus nos dá o privilégio de enxergar melhor do que os povos no passado. Então, irmãos, a gente vê isso como um plano futuro e talvez pense, que legal, né? Deus vai fazer isso, tomara que aconteça logo e amém por isso. Mas também, irmãos, eu queria chamar a atenção que nós, como povo de Deus, nós temos responsabilidade em concretizar esse plano, em colaborar para que esse plano aconteça. A nossa missão é também, nesse mundo, enquanto a gente vive aqui, como povo de Deus, unir todas as coisas e submeter elas ao domínio de Cristo. Como assim? Como é que a gente vai fazer isso? Reconciliar todas as coisas ao domínio de Cristo. Bom, como família e como igreja, a gente deve confessar os nossos pecados. Assim a gente busca a reconciliação. A gente deve também perdoar uns aos outros, procurar meios de nos reconciliar com quem a gente tem diferenças. E na sociedade, fora da nossa bolha aqui, das 4 paredes da igreja, a gente deve lidar com diferenças de pensamentos. Nem sempre isso é fácil, irmãos. A gente também deve superar preconceitos. Muitas vezes a gente só precisa lidar com certos preconceitos quando esses preconceitos entram aqui no nosso salão. E aí a gente tem aquela tarefa super desconfortável de tentar parecer um reconciliador que quer aceitar essas diferenças para Cristo. Mas essa não é a nossa responsabilidade. Fora da nossa bolha, a gente deve exercer esse mesmo papel de reconciliadores com aqueles que têm diferenças de pensamentos, aqueles por quem a gente tem certos preconceitos enraizados também no nosso pensamento cristão. E também, a gente deve romper com as nossas diferenças, né? Vejam só, o próprio escritor dessa carta, Paulo, quantas vezes ele rompeu as barreiras das diferenças sociais e fez com que a influência de Cristo chegasse até ambientes em que jamais iam chegar se Paulo não saísse da bolha dele. Queria dar 2 exemplos para vocês da própria Bíblia, se comunicando com culturas diferentes, fora da bolha. Quando Moisés está conduzindo o povo no deserto, e ele precisa explicar para eles de onde eles vieram, quem é o Deus dos hebreus, que os próprios hebreus não conheciam, sabe como ele fez? Ele mostrou a Deus numa narrativa da criação, da mesma forma que os deuses pagãos eram narrados, né? Da mesma forma como os pagãos eram ensinados, mas Moisés mostra, só que Deus é superior a esses deuses. Se existe um Deus Sol, Deus é o criador do Sol. Se existe um Deus com formas de animais, Deus criou os animais e exerceu o domínio sobre eles. Então, Moisés ele vai mostrar de uma forma, se comunica com as culturas pagãs, mostrando a narrativa da criação de Deus. João vai fazer uma coisa parecida também. Lembra que ele estava num contexto da cultura grega? E quando ele vai apresentar Jesus Cristo no seu evangelho, ele não compara Jesus Cristo a Zeus, ou a Hércules, um semideus, ou a qualquer outra divindade. Mas Jesus era Deus, mas ele precisava se comunicar de uma forma que eles entendessem, porque a própria ideia da divindade grega era muito diferente da divindade de Cristo. Então ele vai apresentar a Cristo como a palavra, o Logos, a sabedoria que tem origem sobre todas as coisas. Aquele que estava com Deus, que era o próprio Deus, e que por meio dele todas as coisas foram feitas. João teve que sair da sua bolha e usar o conhecimento da cultura ali do mundo para apresentar Cristo para eles. Irmãos, vocês estão percebendo que a chave de todas essas formas de reconciliação é o mesmo evangelho. O conteúdo é o mesmo, mas a abordagem ela é diferente. E essa abordagem é o grande desafio. Só que não é um desafio opcional. Jesus Cristo manda a gente comunicar esse evangelho para todas as nações, para todas as culturas diferentes. Tem uma frase de um escritor, Tim Keller, que ele diz que quando você prega o evangelho em meio aos diferentes, e entendam por diferentes, coisas bem diferentes do que a gente está acostumado e está vendo surgir por aí. Você não só ensina, como também aprende
alguns detalhes do Evangelho que você não tinha percebido no seu mundo, na sua bolha. A pregação do Evangelho aos diferentes traz muitos benefícios até para o nosso conhecimento do Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, se a gente que está unido a Cristo deve ser agentes, né, deve atuar para reconciliar todas as coisas para Cristo, você está disposto a comunicar o Evangelho para qualquer tipo de pessoa? Mesmo que você acabe se sentindo desconfortável um pouco por isso? E mais do que querer, você está preparado para abordar essas pessoas fora da nossa bolha com o Evangelho? Isso é um desafio para nós, irmãos. Que a gente possa, então, colaborar com esse plano de reconciliar todas as coisas e unir debaixo do poder de Cristo. Certo? Versículo 11, Paulo continua dizendo que essa escolha de Deus, ela acontece segundo a vontade dele, né? No final do verso 11, segundo o propósito da sua vontade. É interessante que ele vem repetindo sempre essa ideia da vontade de Deus, segundo a sua vontade, segundo o propósito da sua vontade. E é a mesma expressão que ele usa lá no verso 1, quando ele fala do apostolado dele. Ele fala que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E tudo isso vai ser para a glória dele. Essa é a expressão que ele sempre repete. Quando ele termina de falar das bênçãos relacionadas ao Pai, ele fala que isso aconteceu para o louvor da sua gloriosa graça. Agora ele termina de falar das bênçãos relacionadas ao Filho, para o louvor da sua glória. E agora, então, ele vai trazer, no verso 13, as bênçãos relacionadas ao Espírito Santo. Ele diz que nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, foram selados com o Espírito Santo. Essa é uma dúvida que pode surgir na cabeça de crentes lá em Éfeso. E não só lá em Éfeso, naquela época, mas na cabeça de crentes da nossa época também. Ok, eu acho muito legal o que Deus fez, eu gosto muito dele, eu acho eu confio que ele vai conseguir unir todas as coisas debaixo do poder de Cristo, que ele vai conseguir salvar as pessoas que ele escolheu para a salvação, né? Eu creio nisso. Mas quem garante? Como que eu posso ter certeza que isso realmente vai acontecer? É só a minha torcida? Né? Só porque Deus fez coisas no passado? Quem garante que ele não vai mudar? O Espírito Santo garante. E aqui, então, Paulo está dizendo que os crentes, eles foram selados com o Espírito Santo. Ele vai usar duas ilustrações e a gente vai olhar para elas. A primeira é que os crentes foram selados com o Espírito Santo. O que era um selo, irmãos? Um selo era uma marca de propriedade. Então, normalmente, reis, imperadores, tinham ali um brasão, um símbolo do império, do reino, que mostrava propriedade naquilo que ele marcasse. Uma carta que ele escrevesse, aí ele grudava lá um anel, né, na cera quente, para mostrar o desenho, mostrando que era como se fosse a assinatura dele. Isso aconteceu, por exemplo, quando Jesus foi sepultado. Vocês lembram? Lá no sepulcro, quando rolaram a pedra e ficaram alguns soldados romanos ali espiando durante os 3 dias, eles selaram a entrada do sepulcro com a marca do Império Romano, como quem diz, esse sepulcro é nosso, ninguém vai violar. A gente dá a nossa palavra de que ninguém pode violar isso porque pertence ao Império Romano. Depois a gente viu que não pertencia coisa nenhuma. Jesus Cristo não pertencia a nenhum império. E ele ressuscitou e saiu daquele sepulcro. Então, da mesma forma, Deus, ele manda o seu Espírito para habitar dentro da gente como uma marca de um selo. E é como se Deus dissesse, esse é meu. Ninguém vai mexer nele, ninguém vai violar esse que possui o meu Espírito, essa marca de propriedade minha. Essa é uma das garantias de que Deus vai concluir a sua obra. Que ele não vai, de repente, desistir da gente e falar, não, deixa para lá. Não vale mais a pena. Não, ele já se comprometeu a demonstrar a sua posse, né, a garantir que nada viole essa propriedade. A segunda ilustração, ele diz, né, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Só uma coisa, né? Quando que isso acontece, esse selo do Espírito Santo? O começo do versículo 13 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Exatamente no momento em que a gente se converte, é que o Espírito Santo vem e nos sela como propriedade de Deus. Isso não acontece um tempo depois,
ou então baseado em algum esforço ritualístico que a gente possa ter no nosso culto a Deus. Não, o selo do Espírito Santo vem no momento em que a gente ouviu e creu na palavra da verdade. Agora, então, a segunda ilustração que Paulo vai usar para garantir que a nossa salvação vai se concretizar e que todas as coisas vão ser reconciliadas com Jesus Cristo. Ele diz que o Espírito, esse mesmo Espírito que nos selou, é a garantia da nossa herança, até a redenção. Então, a gente vê essa ilustração do penhor. Penhor é uma coisa que você dá, uma propriedade de valor, que você deixa nas mãos daquele para quem você está devendo, e que é a garantia de que você vai voltar e pagar aquilo que você deve, né? E tomar aquilo que é seu por direito. Você pega de volta essa propriedade que você deixou. De uma certa forma, Deus usa esse Espírito Santo como uma propriedade dele, que ele dá para nós, como uma garantia de que, eu não vou deixar meu Espírito aí e tirar a qualquer momento. Eu vou deixar ele até o momento em que eu vier resgatar o meu povo, e aí o Espírito é a garantia de que eu vou voltar. O Espírito vale muito para Deus, e quando ele deixa ele conosco, é a garantia de que ele vai voltar e vai resgatar aquilo que é seu por direito, a sua propriedade. Então, irmãos, a gente vê que nada é capaz de destruir o plano máximo de Deus, que é unir todas as coisas em Jesus Cristo. Eu gostaria que a gente meditasse só esses versículos mesmo e refletisse, né, sobre esse plano de Deus e como a gente é afetado nisso. A gente viu que Deus fez aquilo que era necessário numa obra conjunta do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai escolheu o tesouro, o Filho comprou o tesouro e o Espírito Santo protege o tesouro até o resgate dele, até o final. E para a gente recapitular algumas aplicações que a gente fez durante essa meditação, né? Primeiro, é que todos os crentes são unidos ao mesmo Salvador, todos. Desde aqueles de mais visibilidade até aqueles mais simples, todos, desde judeus até os gentios, todos têm o mesmo direito, a mesma herança e a mesma filiação com esse Deus. Né? Desfrutam das mesmas bênçãos. Quais? Todas. Todos os crentes desfrutam dessas mesmas bênçãos espirituais. Depois, a gente viu também que nós não precisamos mais ser escravos de um pecado quando nós já fomos libertos dele. Porque Cristo garantiu a nossa redenção. Depois também a gente viu que nós devemos contribuir para esse plano de Deus de unir todas as coisas debaixo do domínio de Cristo. E isso exige da gente o quê? Que a gente se capacite para fazer abordagens do Evangelho a públicos diferentes. A gente não faz isso com crianças? A gente não pensa em uma abordagem específica para criança, mas com a mesma mensagem? Pois é, o desafio está aí. A gente está vendo a sociedade se transformando de uma forma espantosa. E em vez de simplesmente ficar dizendo, nossa, isso é do diabo, a gente deve pensar, como que eu posso fazer o Evangelho alcançar essa realidade? Irmãos, tem coisas por aí acontecendo, pessoas com ideias que a gente nem imagina. Eu, por exemplo, não sou um usuário frequente do Twitter. E, às vezes, pessoas que eu conheço que acessam falam de coisas que eu nem imaginava. E eles falam algumas expressões em inglês, aí eu falo, mas o que é isso? Né? Siglas e expressões em inglês, eu falo, mas o que é isso? E eu tenho 27 anos. E não estou tão antenado assim como eu poderia em relação às transformações da sociedade. A gente precisa estar antenado e estudar como abordar a esses grupos, a essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Ela inclusive, a graça de Deus, é algo que Paulo diz, que ela tem uma forma múltipla, né? Ele fala da multiforme graça de Deus. Ela pode atingir qualquer forma de pecado e de distorção da palavra de Deus. E a gente viu também que Deus nos deu o próprio Espírito como garantia da salvação, para afastar qualquer dúvida no nosso coração. Se a gente tem qualquer dúvida em relação ao plano de Deus de nos salvar, de nos conservar até o final, de nos transformar à imagem de Cristo, lembra que Ele deixou o próprio Espírito em cada um de nós. Ele não precisava fazer isso, mas Ele faz para garantir o seu resgate no futuro. E por fim, então, a gente viu que essa passagem mostra que estar em Cristo, essa posição em Cristo, ela afeta a nossa identidade e ela afeta o nosso destino. Irmãos,
É com base nisso, então, que a gente vai olhar para o resto da carta e ver como que estar em Cristo faz toda a diferença e nos capacita a andar de acordo com a vocação para a qual a gente foi chamado. Que Deus nos abençoe e nos ajude, então, a viver de acordo com essa identidade e com a esperança desse destino novos que a gente tem em Jesus Cristo. Amém. Eu acho que o Walker está dando discipulado, né? Ah, está chegando aí. Boa, Walker. Por favor. Vamos então encerrar com uma oração. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse domingo, Senhor, em que podemos ouvir a sua palavra, em que podemos refletir, Senhor, sobre nossa vida, no momento da ceia, também de manhã e agora à noite, Senhor. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração, o Senhor nos ajude, que a sua palavra esteja na nossa mente nessa semana, nas dificuldades que com certeza teremos e nas lutas que teremos, Senhor, que possamos lembrar da sua palavra e que ela nos fortaleça para as nossas dificuldades, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda, uma boa semana para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.